Olha só, o CRB que quinta-feira joga contra a equipe do Ceará, Copa do Brasil, jogo de ida dessa competição, né? Já tem jogo rolando aí pela terceira fase da Copa do Brasil. O Daniel Paulista tem boas notícias, viu, Tony? Depois de vários desfalques nesses últimos jogos do CRB, ele vai poder contar com 4 jogadores, sendo que 2 deles são considerados aí titulares na equipe, o zagueiro Simon, o Me, além do retorno do Rômulo, né, que sempre oscila ali entre a reserva e a titularidade com o Caio César, e também o Jorginho. O Jorginho, que é reserva no time do CRB, mas a gente sempre fica com a esperança de que ele possa desempenhar aquilo que ele sabe. Se ele conseguir realmente engatar aí uma boa sequência técnica, vai brigar pela titularidade no Clube de Regatas Brasil. Mas é um CRB com novidades para esse jogo. Certamente vai ter aí o retorno no time titular do zagueiro Simon, que deve entrar no lugar do Gustavo Henrique e formar a dupla de zaga ao lado do Fábio Alemão. E o GG, que foi a principal ausência do CRB no jogo de sábado contra o Amazonas, foi um jogador que fez muita falta, é um jogador imprescindível no meio-campo da equipe do Clube de Regatas Brasil. Então o GG deve retornar à condição de titular no jogo de quinta-feira contra o Ceará. Amanhã o CRB faz o último treinamento, depois entra em regime de concentração. Então a equipe na quinta-feira encara o Ceará que ontem perdeu para o Mirassol pela Série B. Mirassol abriu 2-0, o Ceará foi buscar um empate, chegou ao 2-2, mas depois o Mirassol conseguiu o terceiro gol. Jogo muito movimentado ontem no intervalo entre Mirassol e Ceará. É um adversário difícil. Agora, dos adversários mais complicados que o CRB poderia enfrentar nessa terceira fase, certamente encarar o Ceará é uma possibilidade real de o CRB avançar para as oitavas de final da Copa do Brasil, né? E chegar e fazer a campanha aí tão longe como fez, acho que em 2021, quando eliminou o Palmeiras na terceira fase e chegou às oitavas enfrentando a equipe do Fortaleza. Então é uma possibilidade grande de o CRB chegar às oitavas. É apenas o primeiro jogo, né? O segundo jogo é lá perto do final do mês de maio, lá na Arena Castelão. E é o primeiro dos 3 confrontos que irão ocorrer entre CRB e Ceará agora no mês de maio, né? Porque eles se enfrentam na quinta-feira pela Copa do Brasil, na segunda-feira, dia 6, jogam pela Série B e na sequência, depois, já no final do mês, se enfrentam pela Copa do Brasil, o jogo de volta. Então é um Galo que está se preparando, não quer cometer os erros do jogo contra o Amazonas. E agora quem fala aqui no Futebol Show é o zagueiro Gustavo Henrique, que foi titular nesses últimos jogos do CRB, mas deve perder a condição para o Simon, que é o jogador titular ao lado do Fábio Alemão. Vamos acompanhar. Nós mesmos nos cobramos, né, após o jogo, que a gente sabe que precisaremos, né, dar uma resposta, né, com 3 pontos, mas também conversamos sobre a hipótese de que a gente não tem que lembrar o que ano passado, né, porque a gente vem fazendo ótimos jogos, né, infelizmente a gente é um sentimento assim de indignação, mas eu acredito que também é um sentimento de que nós possamos fazer diferente, né, nos próximos jogos. Temos o jogo agora da Copa do Brasil contra o Ceará, que a gente pode vir a vencer, né, e voltar a nossa confiança. Assim, a confiança ela nunca saiu. Minha confiança é plena no grupo, acredito que o professor para com o grupo para com o trabalho, né? Acredito que se mantermos dentro de um propósito que a gente está esse ano, esses 2 jogos vão valer apenas de aprendizado. Eu acho que não são coisas assim a se confundir assim, porque a gente vem focado em todas elas. É lógico que os resultados assim não foi o que nós esperávamos, porém agora a gente tem que pensar somente na Copa do Brasil. Sabemos que é muito importante para o clube, sabemos que é muito importante para cada um dos atletas que está disputando uma Copa do Brasil, uma terceira fase de Copa do Brasil, e a gente tem que exaltar isso. A gente não tem que ficar agora com cabeça no brasileiro, por mais que nós temos que mudar a chave, né, para que a gente venha ganhar, a gente venha triunfar novamente, mas agora a nossa cabeça tem que ser totalmente voltada somente no Ceará e Copa do Brasil. Acho que pelo fato de ser em casa, o primeiro jogo sendo em casa, né, muitas das vezes os clubes assim preferem o jogo de volta, né, ser em casa, mas
A gente tem uma força muito grande aqui, como a gente já colocou em pauta, né? Nos últimos 2 anos, eu acho que Daniel passou por aqui, o CRB eu acho que teve 2 derrotas, eu acho que em casa. E, cara, a gente tem que pensar somente no positivo. Fazer um grande jogo, sair daqui com uma vitória, uma baita vitória, né? Se Deus nos permitir, vamos trabalhar para isso essa semana, estamos com a cabeça voltada para isso. E com resultado positivo aqui, consequentemente, eu acredito que nós possamos fazer um ótimo jogo lá em Fortaleza. Tanto as palavras do Gustavo Henrique e essa disputa da Copa do Brasil tem um sabor especial para os jogadores também, porque o CRB tem um acordo com os atletas. Caso eles avancem para as oitavas de final, o CRB garante aí uma premiação de R$2.205.000. Metade dessa premiação vai para os jogadores. É o acordo que a diretoria do CRB dos atletas. Se passar dessa terceira fase para oitavas de final, metade da premiação vai para os jogadores. E reforçando, até aqui na Copa do Brasil, por ter avançado de fase, né, pela participação e chegar à terceira fase, o CRB já acumula R$4,5 milhões, viu, Tony? Boa, né? Para os cofres do Clube de Regatas Brasil, Jorge Moraes. Esse é o detalhe do Galo. Rapidinho, até porque o Moraes precisa também falar sobre isso, é que ele é um homem forte do Procon, e aí eu acho que cabe isso também, Moraes. Ô, Alan, me confirme por alto, eu não me aprofundei nessa informação hoje. Eu confesso a vocês que eu só ouvi, mas não fui atrás, não fui em busca de mais informações. O Ministério Público está notificando o CRB por superlotação. Inclusive deu um prazo para o CRB se pronunciar. A Polícia Militar também falou sobre essa questão da superlotação. Por que isso? Qual foi o jogo? O Ministério Público alega que o CRB vendeu 19 mil ingressos. Afinal, não? Vendido pouco mais de 10 só. Foi a final com asa. Foi a final com asa. Foi detectado 26 mil torcedores. Nossa! 26 mil. Na verdade, deixa eu explicar bem. Segundo a matéria que eu vi. Explique! O que é o seguinte, eu acho que surgiu uma informação, e aí surgiu no jornal. Eu não estou aqui descredibilizando o jornal, longe disso, mas acho que faltou aí uma apuração melhor por parte do jornal. O CRB está tranquilo em relação a isso, porque o que acontece? Essas 26 mil pessoas, esses dados foram obtidos pelo sistema de reconhecimento facial do estádio, que teria registrado um público de 25.860 pessoas, o que na verdade não ocorreu. Uma diferença de quase 50% e muito superior à capacidade do Rei Pelé. O já informou e vai responder ao Ministério Público, né, que houve uma contagem equivocada da leitura do sistema de reconhecimento facial. Ou seja, ele estava contabilizando uma pessoa, ela passava a catraca, mas no registro das imagens, o sistema recontabilizava essa mesma pessoa 2 ou 3 vezes. Então o CRB ele vai informar ao Ministério Público esse erro no sistema de reconhecimento facial, porque o sistema ele reconhece não somente os torcedores, mas o staff que está trabalhando, equipe de segurança, enfim, todo mundo que passa pelo estádio. Então, é um sistema que o CRB vai informar, um erro que houve no sistema. Houve muito alarde aqui em Maceió em relação a essa informação. Não é verdade isso que ocorreu. Não tinha 26 mil torcedores no estádio, como a matéria informou. Meio que sensacionalista, né? Acho que até uma irresponsabilidade do jornal de poderia ter apurado melhor, entendido melhor esse fato antes de noticiar dessa forma. Mas está tudo tranquilo, o CRB vai encaminhar essa resposta ao Ministério Público. O Judiciário também, a gente sabe, né, gente? Alguns órgãos do Judiciário gostam muito de aparecer, a gente sabe disso, o futebol ele dá muita mídia, enfim. Sei disso não. Enfim, não quero entrar no assunto, não. Aí, o Alan Jones, eu vou perguntar a você. Você acha que o CRB, se tivesse 26 mil pessoas lá, ele assumiria que colocou 26 mil pessoas? Até porque, Moraes, acho que não. Acho que não, mas também assim, acho também que o clube não iria ter essa capacidade de fazer isso. Peraí, vamos à segunda pergunta. Você acha que o público que foi divulgado, a diferença entre o público divulgado
E o público da matéria é sensacionalista, como falou. A diferença é de segurança, porteiro, bilheteiro. Esse povo todinho deu essa diferença. Não, deu não. Mas como eu disse, o CRB informou, foi um erro e aí a por reconhecimento. Não, só sim ou não. Sistema. Sim ou não? Responda ao homem do Procon. A terceira pergunta. Sim. A terceira pergunta. Quem foi o jornal inventou o 26 mil, esse número, ou ele recebeu da matéria da Justiça? Ele deve ter recebido a matéria da Justiça. Agora faltou ele apurar melhor e ouvir o CRB para saber o que aconteceu, né? Se eu recebo uma notícia da Justiça que vai chamar o CRB para falar sobre isso, eu tenho um número oficial dado pela Justiça, eu vou perguntar mais a ninguém? Eu vou e depois eu vou correr atrás do CRB. Eu não recebi uma informação da Justiça? Bom, mas aí é questão do CRB, da Justiça, eles que resolvam para lá. Eu prefiro, nesse noticiário do Alain, me referir a esse zagueiro que ele acabou de trazer à entrevista. Que esse cara é muito bom zagueiro. Agora, me parece que o Fábio Alemão está se entendendo melhor com o Simon. E essa dupla parece jogando um pouco mais entrosada na temporada. O Simon com o Fábio Alemão. Por isso que o Simon hoje é titular, sim, absoluto do time do CRB. Agora, o Alan, só um detalhe. Hoje, qual a capacidade do Rei Pelé, Alan? Você gosta de confusão, né, bicho? Não, só pra voltar, rapaz. Não é confusão, não. Eu quero saber só a capacidade. De acordo, depende. Não, depende não. Por isso geral. que depende. Não, no geral. Depende. No geral. De acordo com o laudo de bombeiro, é pouco mais de 14 mil. Não, mas no geral. Do bombeiro. Certo. É sim. do bombeiro, é o do bombeiro. O laudo do bombeiro é esse. Agora, a polícia diz que pode mais, a engenharia diz que pode mais. Fica aquele dilema, Tony, que a gente discutiu na jornada da grande final do Campeonato Alagoano. Porque o bombeiro diz assim, ó, cabe 14 mil, por conta da vistoria que ele faz de segurança. Aí a polícia tem um outro entendimento. Os engenheiros que mexem na estrutura do estádio, fazem a manutenção, têm um outro entendimento. Então, assim, fica uma divergência. Eu hoje acredito. Eu acredito hoje que o Rei Pelé. 17.250 pelos engenheiros. Pronto, 17 mil, tá aí. Eu acredito até que o Rei Pelé cabe 20 mil pessoas. Por quê? Já divulgou um público de 19 mil. Você já divulgou um público que teve 19 mil torcedores do Rei Pelé. Pois é, então cabe 20 mil pessoas no Rei Pelé hoje, Não, gente. Sem exagero. Pelo meu olhômetro, eu acho que tinha mais de 16 mil na final. Agora, a pergunta que não quer calar. Por que esses órgãos da justiça apareceram com esses números de 26 mil torcedores no Rei Pelé? Peraí, Cleber. Não é? Por que esses números? Vou perguntar aqui agora, já que o Moraes sabatinou o Alan, vou perguntar ao Alan. Né? Só fazer um questionamento, Alan. Você disse que o Rei Pelé bate no peito, que o Rei Pelé cabe 20 mil pessoas. É isso? E eu não discordo que, em termos de capacidade, o Rei Pelé comporta até mais, 22, 23. Agora, baseado em quê? Existe algum laudo que você tenha, por exemplo, para garantir segurança das pessoas, vai dizer que no Rei Pelé cabe 20, 22... 25 mil torcedores, 26. Eu não estou questionando. Eu já ouvi de pessoas da Federação Alagoana de Futebol. E outra, também a gente tem que observar um detalhe. No jogo, o CSA. No microfone. Peraí, calma. Mas veja só. Pessoas que participam lá das reuniões do esquema de segurança, conversam sempre com engenheiros. Só que há um detalhe. Pelo que eu tenho de informação, cabe 20 mil, mas não quer dizer que o clube vá colocar 20 mil. E outro detalhe, como o Moraes falou aí, a final da Série C de 2017 entre CSA e Tombense, o estádio tinha 19 mil pessoas. 19 mil pessoas estiveram presentes naquela final. Público divulgado. 19 mil pessoas.
Se apertar mais um pouquinho, cabe 20 mil tranquilo. Eu já tô respondendo algumas questões na justiça, não vai custar mais nada eu receber mais uma. Mas, assim, uma coisa que não vou ser, meu irmão, como comunicador é hipócrita. Desde que nós começamos na comunicação, que nós estamos acostumados a ouvir que esses caras que hoje, por exemplo, comandam o futebol, esses caras, eles são acostumados a fazer malabarismos econômicos quando se trata, por exemplo, das questões relacionadas à presença de público. Isso é uma discussão que nós vamos passar a noite inteira, levantando hipóteses que ninguém vai ter como provar. A única maneira que... Muito bem, deu uma travada aí no Viderlan Araújo, daqui a pouquinho ele retorna aí, né? Ele tá usando Vasco Neto, tá vendo? Tá, agora tá voltando, daqui a pouquinho o Viderlan volta, né? Daqui a pouquinho. Agora sim, voltou. Pode falar, Viderlan. Caiu. De novo. A única maneira que nós teríamos como provar essa situação é se cada um de nós... São quantos acessos no estádio Repelec, já que você fala que a federação falou nos bastidores, porque para mim só vale quando a federação tiver coragem também de utilizar os microfones das emissoras de rádio. Ninguém quer assumir a responsabilidade. E eu não vou deixar o meu garoto Alain, eu não vou deixar o meu garoto Alain ser garoto de recado de ninguém da federação. Não, mas eu sou muito tranquilo que eu falo aqui. Sou muito que venha pra cá e fale. Entendeu? Que venha pra cá e fale. Então, eu vou botar o Jorge Moraes numa bilheteria, boto o Eduardo Cardeal em outra, boto o André Áviles em mais um e a gente vai sair contando de um por um pra ver quem é que entra. E no final a gente vai fazer um encontro de contas pra ver quantos torcedores tiveram no estádio Repelé. Gente, olhômetro não é o concreto. É claro que nós temos uma base de que tinha mais do que 14 mil, mas é achismo. E outra coisa, todos nós aqui que trabalhamos na comunicação, nós já ouvimos alguma história relacionada a malabarismos econômicos que são feitos aqui nessas questões de borderô. Todos nós já ouvimos. O grande problema é que ninguém trata desse assunto porque, primeiro, ninguém tem coragem para poder deixar escancarada essa situação porque não tem como provar. Então é melhor a gente virar a página, falar do time do CRB e deixar o Ministério Público, quando provocado, trabalhar nessa situação para ver se dá alguma coisa, porque para mim acho que não vai dar em nada. Ô Viderlan, um detalhe só para encerrar esse assunto. O CRB divulgou na final, a federação divulgou, o público do CRB e Asa foi 17.263 pessoas. 17.263. Eu acredito que foi um público fiel ao que tinha no estádio. Podia ter um pouco mais, 18 mil, mas eu acho que retratou bem. Sabe por quê? Tinha os espaços em brancos, em que separava as duas torcidas. Para o Asa só foram vendidos poucos ingressos, tinham poucos torcedores. Pelo visual que nós temos e pelo aquilo que eu tenho de capacidade, que o Repelé cabe hoje, digamos, 20 mil, pelo que eu tenho de informação, não em laudo, de informação, eu acho que o público foi fiel. Pode ter um pouco mais, faz ali uns 500, 600 torcedores, mas acho que o público foi fiel da final. Pelo que eu estava no estádio presente, eu acho que foi fiel. Não vou dizer aqui que tinha muito mais. Pode ser que tenha tido um pouco mais de 500, 600 torcedores. Mas assim, foi fiel.